certeza. Está no ar o nosso podcast Saúde em Pauta, sempre trazendo informação, saúde, bem-estar, enfim, tudo que você precisa para a melhor qualidade de vida, principalmente na questão da prevenção. E nós estamos aqui hoje trazendo mais uma vez um tema importante da área da saúde para que vocês tenham conhecimento e saibam da grandiosidade do nosso complexo de saúde São João de Deus. Hoje, os nossos convidados são eles, doutora Maria Elisa Machado Romeiros Amaral, anestesiologista aqui do nosso complexo de saúde, e também Dr. João Antônio Pinto de Camargos, também anestesiologista aqui da nossa instituição, e o mundo, ou melhor, eu já estou até dando spoiler aqui do tema, né? E o tema é o mundo da anestesia. Nós vamos aí desmistificar todos os mitos, todas as verdades no que tange essa parte da medicina, de anestesia. Seja bem-vindos, Dr. João Antônio, pela primeira vez no nosso podcast. Muito obrigado e é um prazer estar aqui com vocês aqui. Boa noite, doutora Maria Elisa, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso podcast. Primeira vez também, né? Muito obrigada, é a primeira vez. Bacana, sintam-se à vontade aqui no nosso podcast, sempre às quintas-feiras, 8 horas da noite, levando conhecimento e informação para todos os nossos seguidores, seja do YouTube ou das plataformas de streaming como Spotify, Deezer e Apple Music. Muito obrigado por permitir levar informação até você, nosso acompanhante, nosso usuário, nosso internauta, enfim, todos vocês que seguem as nossas plataformas digitais do Complexo de Saúde. Antes de passar aqui para a nossa pauta, que já foi muito bem definida, né, para que a gente possa explicar um pouco mais do mundo da anestesia, queria aqui destacar que nós temos o patrocínio e apoio também da Cafeteria Café Preto. A Cafeteria Café Preto sempre preparando aquelas delícias para a gente servir aqui. E também todos os dias, pela manhã e pela tarde, lá na Rua Rio de Janeiro, 1058, no centro de Divinópolis, preparando aqueles quitutes especiais para que vocês possam deliciar de um café da manhã, um café da tarde extremamente saboroso. O nosso grande abraço vai para o Lucas e para a Ana, que estão aí à frente, né, da Cafeteria Café Preto. E vocês podem seguir a Cafeteria Café Preto, conhecer um pouco mais das delícias que eles servem através do próprio Instagram, @Cafeteria Café Preto. Eu já estou seguindo e eu espero vocês lá. Doutor João Antônio, vamos começar então. Queria que vocês pudessem, vocês dois, falar um pouco da experiência de vocês, de onde que vocês vêm, quanto tempo de hospital que vocês têm. Enfim, faz uma apresentação aí para nós, doutor João. Quer fazer as damas primeiro? Por favor. Fique à vontade, doutora Maria Então, Elisa. eu sou a Maria Elisa, eu tenho 30 anos. Eu estou aqui no São João desde a minha formação. Eu entrei aqui no começo de 2020 como residente. Eu sou de Cláudio, na verdade. Vim para Divinópolis com uns 14 anos para estudar no Cefet. Gostei muito da cidade. Depois eu fui fazer minha graduação, formei em medicina pela UFOP. E quis voltar aqui para a região. Optei por fazer anestesia aqui no Complexo de Saúde e acabei ficando. Bacana. Amor e por aqui ficou. Sim. E a gente fica muito feliz quando acontece casos como o seu, e eu, consequentemente, eu tive o prazer de estar na sua formatura quando você se formou em residência. Foi em 2020 mesmo? Na época da pandemia? Eu entrei em 2020 e formei em 2023. 2023. Não, então nós estivemos presentes na sua formatura, né? Isso. E é muito feliz quando nós estamos presentes em eventos como estes e vocês, né, residentes, afirmam, não, nós queremos ficar no complexo de saúde, pois nós gostamos daqui, nós nos identificamos. E a gente fica muito feliz de saber que você é parte da nossa criação na parte de residência, né, doutor João Antônio? Você teve contato com ela antes, então, né? Você auxiliou nessa parte de residência também ou não? Também. Diretamente. Na verdade, eu também sou filho aqui da casa, né? Também? Da residência. Porque, na verdade, eu sou graduado em Belo Horizonte, na FMG. Certo. Depois que eu graduei, eu fiquei 1 ano e meio, ritmo de plantão e tudo. Foi quando surgiu a ideia da anestesia mesmo, assim, na minha vida. Até porque a ideia é que eu gostava muito de urgência, eu gostava de caso de urgência. Nessa época, a gente precisava de uma das 3 especialidades para fazer medicina intensiva, que eu era clínica médica, ou cirurgia geral, ou anestesiologia. Conversando com os colegas na época que eu dava plantão, eu falava, João, faz anestesia e depois você faz medicina intensiva, que é que você gosta muito de urgência e tudo. Então, eu fiz a inscrição para a prova de residência para anestesia. A primeira opção já era aqui o São João de Deus. Entrei e nunca mais quis sair, não tem como, apaixonei. Então, assim, a ideia era seguir para medicina intensiva, mas acabei ficando na anestesia, realmente me conquistou. Quanto tempo de hospital, então? Então, aqui eu entrei em 2017, na residência,
Certo. Terminei em 2020 e desde 2020 eu fiquei na equipe aqui da anestesia. Então também sou filho da casa e pude participar, pelo menos no ano, da residência da Maria Elisa como preceptora. Certo. Foi assim um momento bem importante aí para mim essa transição e ter pessoas, né, como Maria Elisa aí, que foi residente e hoje colega aí da equipe. Certo. Então, a sua formação ela se deu em 2020, quase no início ali da pandemia, na verdade. No início, eu terminei em março, a pandemia estourou, talvez aí dia pouco 13. depois, exatamente. Falou no dia 13. Justamente. Então, eu terminei um pouquinho antes, 15 dias depois veio a pandemia. Ou seja, nós realizamos a sua formatura, então. Chegamos a ter, eu tô lembrado aqui. Foi, perfeito. Eu entrei com a minha menininha na época, né? Foi mesmo. Tinha 2 aninhos, ela entrou comigo no colo, foi isso mesmo. Bacana, marcante, com certeza. E bom, então vamos lá então. Eu acho que vocês têm uma longa jornada aqui no nosso complexo de saúde, né? Por mais que tenha aí 6 anos, 5 anos, né, que você tem 2 anos aqui de hospital, mas tem muitas histórias para vocês contarem aqui pra gente, né? Muitas experiências. E eu queria já de cara saber para vocês sobre o seguinte: muitas pessoas falam que anestesia é sinônimo de apagar e acordar, né? Eu queria que vocês pudessem falar do verdadeiro papel do anestesiologista, né, dentro do complexo de saúde, dentro de uma cirurgia. Bem, a anestesia é uma especialidade que não é muito conhecida. Quando a gente pensa em especialista, a gente pensa um gastroenterologista, ele vai tratar do trato intestinal. O anestesista, a especialidade do anestesista, ele é o especialista em medicina perioperatória. O que isso significa? O anestesista ele não é o médico que vai te colocar para dormir e te acordar, basicamente. Ele é responsável por tudo aquilo que tange próximo à cirurgia. Então, ele vai se preocupar. Desde o momento que você tem uma indicação de cirurgia e se você tem condição física para aquilo, ele vai se preocupar com toda a condição clínica do paciente antes de uma cirurgia até o momento do pós-operatório, que é aquele momento que ele vai ter alta da cirurgia, vai para a enfermaria, vai para casa. Então, o anestesista é o especialista nessa condição. Então, ele se preocupa desde se a sua pressão está controlada, se o seu diabetes está controlado e se você tem condição de enfrentar aquela cirurgia. Ele vai olhar até a posição que você está durante a cirurgia, se aquilo é uma posição que te favorece, se aquilo vai te prejudicar, até se você tem condição de dor ou de, às vezes, estar vomitando muito no pós-operatório, se você tem condição de ir para o quarto. Então, ele vai tomar conta e cuidar de todo esse tempo, né? Todo esse momento na vida do paciente. Então, ele é um médico especialista no perioperatório. Ou seja, vai muito além do que aplicar aquela anestesia e simplesmente aguardar o paciente voltar, né? Isso. Só que é uma especialidade que está nos bastidores. Então, às vezes, o paciente ele não vai ter ciência desse cuidado. Mas a gente está ali nesse momento, esse momento pontual, às vezes, da vida do paciente, pode ser algumas horas, talvez alguns dias, desde o pré-operatório até o pós-operatório. É um momento curto, pontual, mas a gente vai estar especializado em cuidar dessa fase da vida. Perfeito. E agora uma pergunta para o Dr. João. O que é a avaliação pré-anestésica e por que ela é tão importante para a segurança do paciente? Segurança do paciente, inclusive, nós temos um núcleo aqui no nosso complexo de saúde que prioriza esse cuidado, essa segurança ofertada não só ao paciente, mas a todos os familiares. Então, vamos lá. A avaliação pré-anestésica faz parte do período pré-operatório, né, do paciente. Em primeiro lugar, é um momento que o paciente vai conhecer seu anestesiologista, quem vai cuidar dele, quem vai estar junto com ele o tempo todo. Então, é um momento de esclarecer dúvidas do paciente, qual tipo de anestesia que ele vai receber, né? Tirar os possíveis medos, os mitos da cabeça desse paciente também. E, clinicamente falando, é a parte onde que a gente vai, então, agora conhecer esse paciente, saber se às vezes tem alguma comorbidade, alguma doença, ver os exames, examinar esse paciente, fazer uma triagem para saber se realmente ele está apto a fazer a cirurgia que foi proposta para ele. E, no caso de necessidade de algum ajuste, através dessa consulta a gente tem a possibilidade de identificar e ajustar, às vezes, o paciente para receber anestesia e participar desse momento da melhor maneira. Pode acontecer, por exemplo, de ter alguma alergia à própria anestesia, alguma coisa nesse sentido?
pode existir alergia a medicamentos, igual existe a qualquer outro medicamento, dipirona, anti-inflamatórios e tudo. Dentro da anestesia não é diferente, tem algumas drogas que podem estar incluídas, né, nesse rol aí de drogas responsáveis por alergias. Mas o maior vilão aí da alergia, quando a gente pensa em alergia perioperatória, é o antibiótico. Então, se não é uma droga anestésica, por assim, se um antibiótico é usado como prevenção aí de infecções. Certo. E quais que são os principais cuidados no intraoperatório que se deve ter para garantir essa segurança desse paciente? Bom, os cuidados do paciente começam desde a admissão desse paciente, como que você vai receber, né, a maneira que você vai conversar, explicar as coisas. Para a gente, nosso dia, o ambiente é normal, é rotineiro, a gente está acostumado com aquele ambiente, mas a gente tem que pensar que para o paciente isso tudo é diferente, é um ambiente estranho, hostil para ele. Né? Então, a questão de barulho em sala de cirurgia, isso vai incomodar, vai assustar o paciente. Questão de organização, a maneira que se aborda ele, conversa com ele, isso é muito. Então, já começa, acho que no tratamento, um paciente bem acolhido, né? Você tendo uma boa conversa com ele, passando tranquilidade, que já começou lá no pré-anestésico, nessa confiança, dando continuidade nesse momento, já influencia na anestesia. Por incrível que pareça, se a gente pegar o paciente, pudesse repetir, voltar o tempo e repetir uma anestesia no paciente onde você teve um acolhimento, conversou, explicou, esse paciente dormiu tranquilo, e um paciente que, por acaso, você não fez nada disso, só chegou e fez o remédio e apagou esse paciente. A anestesia vai ser diferente. A maneira que vai reagir, a maneira que vai despertar, a experiência vai ser totalmente diferente. Então, assim, não depende realmente só das drogas. Outra questão importante, né, no intraoperatório, é claro, aí a gente vai cuidar da parte de monitorização desse paciente, que é importantíssimo, onde que a gente vai ver dados vitais do paciente a todo momento, antes de começar a cirurgia, durante a cirurgia e após a cirurgia, que a nossa ideia é manter estável, né, esse paciente o tempo todo. Como que a gente fala, né, eu tento explicar. Para mim, o paciente tem que terminar a cirurgia, passar por todo esse procedimento como se não tivesse acontecido nada. Então, ele tem que acordar sem dor, sem mal-estar. Eu só falo assim, eu dormi, acordei e estou bem, essa é a nossa ideia. E a anestesia não acaba no intraoperatório, né? Então, assim, é só depois e não imediatamente depois, horas depois, um dia depois. A gente só crê mesmo que valeu a anestesia quando no outro dia a gente sabe que o paciente passou bem, não teve nenhum desconforto. Então, João, agora uma pergunta que eu gosto de fazer, não está no nosso script, e as pessoas ficam até com medo, não sei por que as pessoas têm medo disso, que dá até frio na espinha. Nossa, aquela hora que você me fazia aquela pergunta, deu até um frio na espinha que não estava no roteiro. Mas é uma pergunta bem simples e que muitas pessoas às vezes têm essa dúvida, principalmente familiares. Ocorre muitas vezes vocês a fazerem a aplicação de uma anestesia no paciente, e aí transcorrer a cirurgia, e o paciente às vezes demorar um pouco mais para voltar à lucidez, ou às vezes volta um pouco mais rápido. E isso gera uma certa aflição, né, ansiedade por parte dos familiares, que às vezes o paciente está ali para retomar a lucidez em 5, 6, 7 horas e acaba retomando um pouco mais. É natural disso acontecer? Como que os familiares devem lidar com esse momento? Tá, então vamos lá. Hoje em dia é bem assim, as drogas, né, que a gente utiliza hoje, né, tá bem avançado em relação a isso. Nós temos um grau de previsibilidade do despertar do paciente, mas nós não podemos nunca descartar a questão de individualidade. Cada paciente é um paciente. Então, assim, vai metabolizar, vai reagir de uma maneira à droga. E é lógico, a comorbidade desse paciente, né? Qual que é o grau de ansiedade desse paciente? Um paciente ansioso, ele requer doses maiores, por exemplo, de medicamentos. Exatamente. Então, isso tudo a gente começou lá no pré-operatório, né? Quando nós fizemos essa avaliação lá, nós já tivemos todas essas informações. Para agora, a gente vai aplicar ali e ainda vai fazer uma leitura do momento desse paciente ali para poder fazer, que a ideia é terminar o procedimento o mais rápido possível, o paciente já esteja em condições já de retornar às atividades aí, claro, ir para o quarto e poder andar, alimentar, né, sempre que possível. Ou seja, tudo muito bem preparado, né, de forma antecipada. A gente tem uma previsibilidade, como o João falou, mas é importante também a gente sempre ter a consulta pré-anestésica justamente para isso. Então, por exemplo, quando o paciente vai ser submetido a uma anestesia, às vezes com uma sedação, a gente faz uma droga, às vezes o paciente ele vai estar acordado e ele vai conversar com os familiares
e ele pode não se lembrar de nada. Então, é importante a consulta pré-operatória também para alinhar as expectativas. No sentido de que existem diferentes tipos de anestesia, com diferentes tipos de efeito colateral, e os pacientes podem reagir de forma diferente também. Uma mesma dose pode fazer um paciente, às vezes, ficar imobilizado por muito mais tempo do que outro. Então, mais uma vez, a importância aí do pré-operatório para essa questão de alinhamento de expectativa. E muitas pessoas também devem perguntar para vocês, doutor, não tem como fazer a minha cirurgia local ou regional, ao invés de ser, né, corpo todo? Como é que vocês definem isso? Existem já pré-definidos os tipos de cirurgia que necessitam de uma anestesia geral? Ou tem casos e casos que vocês analisam com os pacientes? Bom, os tipos de anestesia, não existe, acho que é assim, a principal definição aqui que eu posso dar é o seguinte: não existe o tipo de anestesia certa para determinado tipo de paciente. Existe a anestesia melhor indicada para cada um. Existe, sim, a anestesia geral, a anestesia regional, o bloqueio de neuroeixo, os bloqueios de plexo, a sedação, tudo isso existe, só que são muitos fatores que a gente vai levar em consideração para poder indicar uma anestesia. Desde o posicionamento, o tipo de cirurgia, a extensão do procedimento, as ansiedades do paciente, as medicações que o paciente toma, tudo isso vai ser levado em consideração para a gente indicar uma anestesia. Então, isso muitas das vezes a gente vai alinhar no pré-anestésico, mas, por exemplo, numa cirurgia de urgência, o paciente não vai ter o tempo para ir no consultório e, às vezes, ele vai chegar aqui e vai ter que ser operado. Então, a gente vai indicar de acordo com aquele momento. E, assim, não existe algumas contraindicações para alguns tipos de anestesia, alguns pacientes, por exemplo, que às vezes estão usando algum anticoagulante, às vezes não pode tomar um tipo de anestesia, então a gente vai ter que indicar outras. Alguns, às vezes, chegam na emergência, estão sem jejum. Então, tudo isso a gente vai levar em consideração para indicar um tipo de anestesia. Existe o melhor tipo de anestesia? Não. Existe o melhor ou a indicação mais segura para você. Então, isso que a gente vai levar em consideração. Sempre a segurança do paciente. Sempre. Inclusive, assim, esse eu acho que é o primeiro pilar da especialidade. A gente não quer que você, antes de tudo, antes de você estar sem dor, antes de você estar sem vomitar, antes de você... antes de qualquer efeito que a gente queira com a anestesia, primeiro a gente quer segurança. Pilar de tudo, né? Isso. Bom, nós estamos chegando aqui à metade do nosso podcast. Queria aqui reforçar mais uma vez. Hoje nós estamos com o tema O Mundo da Anestesia. Os nossos convidados de hoje, a doutora Maria Elisa Machado Romero Amaral e também o doutor João Antônio Pinto de Camargos, ambos anestesiologistas do nosso Complexo de Saúde. Ambos fizeram residência, formaram aqui no nosso Complexo de Saúde e estão aí conosco nesse podcast hoje, depois de alguns anos já de formado, contando aí pra gente um pouco da história que eles estão vivenciando aqui no nosso Complexo de Saúde. Complexo de Saúde, inclusive, neste podcast Saúde em Pauta, contando com o patrocínio da Cafeteria Café Preto. O melhor café da cidade de Divinópolis está na Cafeteria Café Preto. Já junto com o Lucas, a Ana e toda a equipe da cafeteria, meu grande abraço, meu reconhecimento a essas delícias, e vocês podem ficar à vontade. Tem um biscoitinho aqui que eles fizeram de canela com chocolate, gente. Tá uma delícia. Queria aqui agradecer a todos vocês que preparam com todo carinho este nosso momento aqui para o nosso podcast. Cafeteria Café Preto, localizado na rua Rio de Janeiro, 1058, bem no coração de Divinópolis. Vamos lá, dando sequência agora ao nosso bate-papo aqui. Doutor João, mitos e verdades sobre a parte da anestesia. São muitos, você até começou a citar aqui alguns, né? Mas poderia dizer pra gente outros mais que são populares e que as pessoas têm dúvida na parte da anestesia? Vamos lá. Primeiro mito. Anestesista é médico, sim. Sério que tem esse... Mas é Nossa, muito comum perguntar mesmo. qual que é o curso que se faz para ser anestesista, se é médico, ou muitas vezes a gente está na sala conversando com o paciente. Sim. E tem pacientes que falam, eu poderia conversar com o médico? É normal. Que isso mesmo. Inclusive, eu vou fazer até um adendo, tá? Então,
Então, a anestesia é uma especialidade médica, tem que fazer medicina 6 anos, são 3 anos de especialidade. Inclusive, nós somos coordenadores atualmente da residência aqui. E é atualmente a residência mais concorrida do nosso complexo. Olha, parabéns. E quantas pessoas hoje na residência? São 9 residentes. 9 residentes. E lembrando que sempre no mês de fevereiro a gente tem a formatura, né, desses Isso. residentes. Então já vai ter alguns aí para o próximo Já. No próximo ano nós temos mais 3 residentes. 3 residentes. Nos encontraremos lá na formatura fazendo a entrega dos certificados para esses alunos, né? Vamos voltar então. Eu fiquei chocado, desculpa. Sim, Mas é muito comum esse aí. Outro mito também que esse é bem disseminado é a questão que a anestesia faz cair o cabelo. Então, assim, tem muita gente que fala, eu recebi uma anestesia e agora meu cabelo não para de cair. Olha só. Então tem que explicar por que o cabelo cai. Não tem a ver com a anestesia em si. Sim. É a condição do paciente. O paciente que é submetido a uma cirurgia, então aí vai depender da magnitude, né, desse procedimento, e isso é um estresse para o organismo. Né? O organismo tem que se recuperar. E aí nessa recuperação aí você tem gasto energético e tudo. Então a queda de cabelo tem ansiedade por parte do paciente, tanto antes quanto depois da cirurgia, recuperação e tudo. E, na verdade, são esses fatores muito mais envolvidos na queda de cabelo, aí, se o paciente realmente está apresentando, do que a anestesia, e realmente não tem assim, nenhuma relação. Anestesia, medicamentos e a queda de cabelo. Perfeito. Vamos para outro mito também. Eu recebi a raquianestesia, né? Que é a anestesia das costas, a anestesia da cesárea também é conhecida. Sim. Eu não posso levantar a cabeça. Não tem nada disso. Recebeu anestesia, pode levantar a cabeça, recuperou da anestesia, pode levantar, andar, né? Que é um outro mito muito comum. E dentro da raquianestesia também um outro comum é que eu vou fazer a raquianestesia e se eu mexer eu vou ficar paraplégico. Não vai ficar paraplégico, não. Tá? É lógico, se o paciente não colaborar, né, com o posicionamento, ficar tranquilo, isso vai dificultar a nossa efetuar a anestesia. Né? O que pode incomodar mais um pouco, então, nesse sentido, que pode atrasar um pouco a realização. Mas ficar paraplégico por conta disso também é um outro mito aí que a gente escuta bastante. Certo. E tem alguma dúvida, assim, que eles vêm? É verdade isso? E você fala, não, isso aqui realmente acontece, isso prevalece. Tem algum nesse sentido? O que eu me lembro agora, assim, geralmente, acho que o que perpetua mais são os mitos, então, assim, que até ficam contribuindo para causar mais ansiedade ao paciente. Então, assim, agora algum que vem e realmente se confirma, não, em mente não veio nada. Certo. Enquanto isso, não vou perguntar para a doutora Maria Elisa com relação à questão desse acolhimento. Né? A humanização ela é muito importante em todos os aspectos. E a gente sabe o tanto que o nosso complexo de saúde ele tem esse cuidado do lado humano, né? Na acolhida, no diálogo, no poder da escuta. Porque é ele que realmente vai tranquilizar o paciente e reduzir esse momento de ansiedade que ele possa vir a ter naqueles momentos em que ele está ali próximo de realizar a cirurgia. Como que é feito esse acolhimento da parte de vocês? Assim, tem um momento individualizado, um momento que vocês convidam as famílias também? Geralmente dura muito tempo, é um tempo mais curto? Eu acredito que o acolhimento ele vem já do primeiro contato, né? Quando a gente tem o primeiro contato com a família e com o paciente, em sanar as dúvidas e tentar amenizar o máximo possível a ansiedade. Então, de conversar como é que vai ser, quais são as expectativas, o que o paciente espera e todas essas questões antes da cirurgia. No momento da cirurgia, eu acho que o principal papel do anestesista é tornar aquele momento o menos traumático possível. Então, para a maioria das pessoas, com exceção de algumas poucas cirurgias, a intervenção cirúrgica ela é um trauma, é uma necessidade, é um momento de doença. Então, na maioria das vezes, ela simplesmente não quer lembrar daquilo. Então, você atender a expectativa no sentido de poder tirar a ansiedade. Eu falo sempre assim, o Joãozinho também partilha muito dessa opinião de que ser positivo, ali não é momento de você falar coisas ruins, de falar assim, olha, pode ser que sangre, pode ser que você... Não, isso não é momento de você falar essas possibilidades. Ali, sim, você vai conversar com o paciente, se apresentar e vai falar, vai dar tudo certo, tá tudo bem, vai acontecer o melhor. Então, eu acredito assim, até nessa própria energia nossa de transmitir o melhor para o paciente. Por mais que aquela cirurgia seja complexa, por mais que aquele paciente esteja muito doente, que as chances do procedimento, né, não ser tão bem sucedido aconteça, ali é o nosso momento de ser positivo.
ali 100% da minha mente vai estar pensando que vai dar certo. Então, até às vezes, no momento de pegar um acesso venoso, a gente fazer isso da melhor forma possível, para não ter que, às vezes, furar muitas vezes o paciente, ser rápido, fazer uma medicação para ele esquecer, né? Para ele não lembrar daquilo ali, e acolher nesse sentido. Posicionar, perguntar quais são as dores. Então, assim, ficar atencioso a saber qual que é a posição das pernas, dos braços, da coluna, porque ele vai ficar imobilizado, às vezes, por longos períodos, para ele não acordar, às vezes, com uma dor ou com uma lesão de posicionamento. Então, assim, todos esses detalhes, eles permeiam nossa prática de forma que a gente possa ser o mais acolhedor possível para o paciente. E eu acredito que dentro da nossa prática, né, geralmente a gente não é lembrado ou a gente passa silenciosamente por esse momento. Então, o nosso cuidado está ali e a gente não faz essa questão, né? O paciente ele não se lembra, mas essa é a nossa forma de ser acolhedor. É fazer justamente com que ele esqueça aquele momento traumático. Então, cuidar para que ele faça exatamente isso que o João, e que, né, foi até perguntado aqui nas questões. Ele durma e acorde, e acabou. Sim. Esse que é a nossa forma de cuidado mesmo. Perfeito. E, inclusive, queria parabenizar vocês pelo Dia do Médico. Foi agora dia 18 de outubro. Hoje, nosso programa sendo veiculado dia 23. Então, parabéns para vocês. Que vocês possam aí seguir com esse dom da medicina, que eu falo que, assim, é Deus que intervém e coloca vocês à frente dessa profissão tão magnífica, porque eu, particularmente, na área da comunicação, eu fico em choque quando eu vejo os médicos trabalhando com tanta eficiência e eficácia, né, no corpo humano, e saber que ali você está lidando com uma vida e que um erro pode ser fatal. Então, assim, é uma profissão que nós temos mesmo que valorizar muito e, claro, parabenizar por esse dia tão importante que foi o último dia 18, né, o momento em que marca a trajetória profissional de todos vocês. Então, parabéns em nome de todo o Complexo de Saúde, viu? Muito obrigada. Lembrando que o nosso podcast Saúde em Pauta de outubro é especial, né, do Dia do Médico. Nós estamos aí já com vários programas que já foram veiculados, só voltado à parte médica. E hoje nós estamos aqui recebendo o Dr. João e a doutora Maria Elisa com o tema O Mundo da Anestesia. E nós vamos seguir agora com uma pergunta importante sobre a questão da técnica, né? A anestesia ela envolve não apenas técnica, como a gente disse agora com relação à questão do acolhimento. Mas eu queria que vocês também falassem um pouco mais da relação interdisciplinar com os demais profissionais, não só os médicos, né, que estão ali dentro da classe de vocês, mas também com os enfermeiros que estão ali no dia a dia, né, dentro da parte da cirurgia. Como que é essa relação? Você poderia falar um pouco mais, doutora? Olha, talvez a anestesia seja uma das especialidades médicas que tem uma relação mais íntima e próxima à enfermagem. A gente trabalha geralmente em salas cirúrgicas com 2 a 3 enfermeiros o tempo todo, com o cirurgião, né? Então, a gente é uma especialidade que está em contato com muitas especialidades cirúrgicas. Então, nós vamos ser aí o elo entre ginecologia, ortopedia, cirurgia, várias especialidades. E o tempo todo a gente vai estar próximo à enfermagem, né? Eu falo que, assim, você ter um relacionamento ruim com a enfermagem do seu bloco cirúrgico é você fadar a sua prática de sofrimento e de problemas. Então, assim, no geral, a nossa equipe ela tem um relacionamento muito bom com a equipe de enfermagem. É um privilégio mesmo. E nós temos um alinhamento assim no sentido de cuidado. Então, a enfermagem ela está sempre muito próxima da gente, entende as nossas demandas, entende a importância do cuidado anestésico. Isso é muito bom e é um ponto muito, muito positivo para o paciente. Então, assim, tanto dos casos mais simples e eletivos até as maiores urgências e emergências, esse alinhamento ele é fundamental e o anestesista ele é um ponto-chave de liderança assim, para a organização e condução dos casos. Ou seja, todos os casos necessitam de envolvimento de equipes, né? A equipe completa multiprofissional. Equipe, com certeza. Né? Não existe a possibilidade de você fazer nada sozinho ali dentro. Perfeito. Doutor João, a gente percebe o avanço da medicina, né?
Cada dia que passa, novas tecnologias, inovações, que fazem com que o paciente ele venha se recuperar mais rápido, venha ter menor possibilidade de infecção hospitalar. Dentro da parte da anestesia, vocês participam sempre de congressos, estão sempre se atualizando a respeito desse assunto. Queria que você falasse o que tem de mais novo na parte da medicina, na área da anestesia. Então, vamos lá. Eu acho que, como toda especialidade, cada dia tem novidade, mas a anestesia anda muito rápido, a atualização nela. Né? Vou pegar o período, né, que talvez uns 5 anos para cá, alguma coisa, a gente vai ver tanto questão de drogas, né, de medicamentos que chegam aí, que fazem a diferença aí nos cuidados anestésicos, monitorização, talvez é a parte que hoje tenha se atualizado mais, porque está atrelada aí a questão da inteligência artificial e tecnologia. Então, monitores hoje que fazem cálculos de drogas, por exemplo, qual que é a concentração que a droga está no sangue do paciente, a gente consegue, o monitor, fazer esse cálculo, calcular a infusão de drogas para a gente dessa maneira, por exemplo. Monitorizações menos invasivas também, hoje a gente tem acesso. E aqui no São João de Deus, nós temos acesso a todas essas tecnologias, o que realmente traz muita segurança aí para os procedimentos. Monitorização, por exemplo, da consciência do paciente. A gente consegue saber como que está a frequência de ondas cerebrais aí de cada paciente durante a sua cirurgia, para que ele não precise ficar profundo demais, né? Que a gente fala suprimindo o cérebro e também não esteja acordado, mas esteja no nível adequado, por exemplo, de anestesia. São todos assim, avanços que trouxeram bem mais segurança, praticidade para a nossa especialidade. É muito importante as atualizações, né? Essas atualizações, vocês participam muito de congressos também, externos, ou vem muita parte também no formato digital hoje? Como está esse mundo da anestesia, principalmente pós-pandemia, né? Que depois teve uma revolução aí, tudo online, e hoje vocês ainda participam de congressos presenciais? Sem dúvida. Acho que Maria, recentemente eu participei, tem um mês mais ou menos, da Jornada Mineira de Anestesiologia. O tema esse ano era anestesia e obesidade, que é um tema bacana, né? O nosso serviço tem bastante cirurgia bariátrica e não só isso, mas a gente tem uma população cada vez mais obesa. Mas sobre especialização e atualização, eu acho que hoje o nosso maior ganho é com certeza com o digital. Então a gente tem muitos cursos, tem muita atualização. Depois que você conclui a residência, a maior parte, às vezes, vai ser cursos e workshops finais de semana. A gente tem um boom aí de tecnologia com relação à utilização de ultrassom. E aí a gente vai fazendo, né, à medida que a gente consegue, mas principalmente o digital. É sempre importante estar sempre atualizado, né? E aí tem essas várias possibilidades que permitem que a gente tenha acesso a essas novas tecnologias, né? Bom, eu queria aqui agora, indo para parte final do nosso podcast, que vocês pensassem em uma história, algum momento que fosse interessante para vocês poderem compartilhar conosco, claro, respeitando toda a LGPD, né, sem fazer identificação aos pacientes, mas algo que despertou a atenção de vocês na área da anestesiologia. Pode ser? Vamos lá. Enquanto vocês pensam aí, queria novamente agradecer a todos os envolvidos, né, no nosso podcast Saúde em Pauta. Hoje, aqui com o tema O Mundo da Anestesia, recebendo a doutora Maria Elisa e o doutor João Antônio, que são anestesiologistas aqui do nosso complexo de saúde. E queria aqui, de antemão, agradecer mais uma vez a Enquadra Filmes, responsável pela filmagem, edição e finalização do nosso podcast. A equipe do SND e a equipe de comunicação pela organização aqui da nossa mesa, pelos preparativos, né, para este momento tão interessante, tão bacana, para a gente levar conhecimento e informação a todos vocês nesse nosso podcast Saúde em Pauta, sempre às quartas-feiras, às 8 horas da noite. E agora eu queria que vocês revelassem, então, contassem para a gente um pouco das histórias aí que vocês vivenciaram nesses últimos anos aqui no Complexo de Saúde, algo que despertasse a atenção de vocês na área da medicina. Vamos lá. Assim, eu não vou ter nenhum caso em específico, assim, não, porque eu acho que todo caso tem sua beleza. O que nós não podemos deixar de acontecer é o rotineiro, o cotidiano, ou o que se torna comum, apagar a beleza de cada caso. Então, que seja uma cirurgia pequena, acho que o maior ganho nosso é ver a satisfação aí no sorriso, no olhar do paciente, realmente, vendo que está trazendo alívio, tranquilidade para esse paciente. Então, assim, eu acho que todos os casos têm essa questão de ser um novo caso e trazer uma nova luz, um novo brilho para o nosso olhar aí. Porque senão, às vezes, a gente acaba deixando as coisas acontecer, igual
o nascer e o pôr do sol é maravilhoso. Só que aí é uma coisa rotineira e às vezes a gente deixa de perceber isso, de dar o valor. A anestesia eu acho que é da mesma maneira, né? Todo tipo de anestesia tem esse brilho e a gente não pode, às vezes, achar que só porque uma anestesia mais complexa, alguma coisa, foi mais importante ou que deixa apagar esses outros casos também. Então, assim, eu acho que todo caso marca trajetória, todo dia a gente aprende, é lindo, a anestesia é maravilhosa. Turma ali, Elisa. Eu vou ser um pouco mais específica. Certo, por favor. Porque eu até comentei recentemente, acho que foi com o meu marido, que eu acho que eu vou começar a registrar os casos assim que me marcam muito, porque às vezes eles passam e tem coisas que eu não gostaria de esquecer, assim, que eu gostaria de, às vezes, pegar um dia e recordar as coisas que aconteceram. Mas dá um livro, né? Principalmente as coisas que acontecem aqui, que a gente acaba... O São João, ele acaba acolhendo uma região muito grande de pacientes, então a gente tem pacientes muito complexos aqui. E, de alguma forma, a gente acaba participando dessa história de vida de muita gente. Mas eu vou contar um caso, foi bem recente, deve ter 1 mês, 2 meses, que a paciente estava num trabalho de parto e acabou virando uma cesárea por uma complicação, que, né, graças a Deus, a equipe viu, a gente fez a cesárea, correu tudo bem, e nós levamos essa paciente para o pós-operatório. E aí, naquele momento, no pós-operatório, o anestesista é o médico que fica responsável por avaliar a paciente até o momento que ela tem condição de alta para o quarto. E a gente percebeu que a pressão da paciente estava caindo e não melhorava, e não melhorava. A enfermagem, né, sempre extremamente atenta, as meninas já me chamaram. Eu vi que estava numa situação um pouco delicada, já comuniquei à equipe assistente da obstetrícia, a gente viu realmente que tinha indicação de reintervir. Aí nós começamos a fazer as medidas, né, que a gente geralmente faz, então a gente começou a colher exames, pegar outro acesso venoso, pedir uma reserva de sangue, essas questões, porque a nossa principal ideia é de que a paciente estava sangrando, que é uma complicação que pode acontecer, né? Pós-cesariana. E aí, nós levamos essa paciente para o bloco cirúrgico para reabordar, e ela começou a sangrar muito, assim, muito mesmo. E o tempo todo eu com ela, e super preocupada, e em um determinado momento ela complicou muito, assim, extremamente. E eu estava muito preocupada, já diluindo as minhas medicações, já tinha preparado para o pior. E quando eu olhei para ela, perdeu assim totalmente a conexão com o mundo, assim. Olhei para o monitor, ela estava parando, assim, ela estava para morrer. A gente interveio na hora, assim, eu fiz a medicação na hora. Ela voltou, a gente começou a cirurgia, fizemos sangue, ela ficou muito grave, muito, muito grave. Mas a gente conseguiu agir naquele momento, assim. Pela atenção mesmo, de ver que tinha uma complicação, de intervir rápido, pedimos sangue no momento, foi muito grave. E, assim, eu passei a noite na adrenalina, arrasada, eu ainda estava de plantão, mas eu lembro que eu acordava a noite inteira, assim, pedindo, por favor, que ela esteja bem. Porque eu tinha visto o bebê dela nascer, tinha visto o momento com o pai, e o parto tinha sido lindo, o neném tinha nascido super bem, e a gente fica, assim, com o coração na mão. E quando eu subi com essa paciente para o CTI, eu fico até um pouco emocionada de lembrar. O pai super emotivo, chorando, e eu pensando assim, por favor, que ela acorde, que tudo que a gente tenha feito aqui tenha dado certo para ela voltar, ela tem que cuidar desse neném e tudo mais. Tinha uma residente comigo, a Jéssica, que também estava assim, ajudando muito, estava nessa expectativa, né, e acompanhando esse caso super grave. E aí eu acordei, assim, 4 horas da manhã, e falei assim, gente, será que essa paciente está bem? Vou lá ver ela no outro dia. Aí, 7 horas eu ia sair do plantão, e aí eu fui no CTI, eu cheguei lá, ela estava estubada, acordada, conversando. Nossa. E aí eu vi ela virou para mim e falou assim, aí eu comecei a chorar. Porque, assim, apesar de ser um momento muito pontual, a gente sabe que isso tem um impacto muito grande na vida da pessoa. É a vida dela. É a vida dela. E, assim, naquele caso ali, não era só a vida dela, era a vida de uma criança, de uma alma que tinha acabado de nascer. Uma família, né? Estava Exatamente. sendo formada ali. E aí, ela virou pra mim e falou... E eu não lembrava, né? Falei assim, eu lembro de tudo.
Eu lembro de tudo até o momento que eu apaguei, que foi o momento que ela estava parando e a gente fez a droga para a gente começar a cirurgia. Eu olhava para sua cara e aí ela me agradeceu, assim. Ela falou assim, muito obrigada. Eu olhava para você e eu via que você estava muito preocupado comigo. E ela falou que eu falei com ela, falou assim, olha, agora você vai dormir porque você está muito grave e eu preciso cuidar de você. Só que eu não lembrava que eu tinha falado isso com ela. Sim. Então, assim, é esse envolvimento mesmo que é muito pontual. Às vezes aquilo ali é 2, 3 horas na vida dela. Provavelmente ela nunca vai lembrar de mim no pré, não vou ser a médica que vai estar com ela todos os dias e tudo mais, mas o quanto que essa intervenção, quando ela é pontual e quando você se dedica, né, quando você se entrega para aquilo ali vai fazer uma diferença o resto da vida da paciente. Então, assim, esse caso foi bem recente, me marcou muito. Nossa, foi bem que bacana. Que coisa, né? Assim, aí isso demonstra o tamanho da responsabilidade de vocês. E é algo que somente o complexo de saúde, com toda a parte de alta complexidade, proporciona isso, né? Esses momentos de tensão, de ansiedade, mas também de gratidão, que é esse momento que você teve com o paciente pós, né, tudo que passou. E hoje, com certeza, ela vai lembrar de você, quem sabe talvez ela está até assistindo, né? Então, assim, fique à vontade, caso você queira deixar o seu depoimento, bem como os demais que estão nos assistindo, na nossa caixa de comentários do nosso YouTube, vocês podem deixar as perguntas, as dúvidas, que no final do nosso programa a gente pode aí passar para os médicos para eles poderem responder as perguntas de todos vocês. E caso tenha sido você, e caso queira deixar algum relato, está aqui a doutora Maria Elisa, emocionada, né, ao relembrar essa história, uma história de superação, que, como você bem disse, não foi uma história de superação para você, nem para o paciente, mas para toda uma família, para todo mundo que estava ali participando de uma forma ativa. E que poderia ter um momento totalmente diferente, um desfecho totalmente desfavorável, né? Mas que com toda luta, com toda garra de toda a equipe e determinação, vocês conseguiram aí fazer com que ela pudesse estar bem e, consequentemente, hoje com toda a família. Amém. Né? Parabéns mais uma vez, então, por todos vocês. E a gente vai encerrando o nosso podcast com uma última mensagem que eu gostaria que vocês deixassem aí para todos os nossos seguidores, todos aqueles que estão nos assistindo. Uma mensagem de positividade aí. Às vezes está passando por um momento em que está se preparando para uma cirurgia. O que vocês dão de orientação, de dica para esse momento? Bom, acho que em primeiro lugar, não menospreze a consulta pré-anestésica. Conheça seu anestesiologista. Vai tirar suas dúvidas, vá tranquilo para o procedimento, porque, igual eu falei aí previamente, o estado de espírito, como está o emocional, isso vai influenciar na sua recuperação aí pós-operatória também. Acho que é isso. Cabeça é importante. E se prepare psicologicamente para uma cirurgia, mas se prepare fisicamente. Então, as medidas preventivas, né, que elas servem também para a cirurgia. Então, se prepare fisicamente, se prepare positivamente para a sua cirurgia, cuide da sua saúde, procure o seu especialista. Se você tem pressão, trate sua pressão, trate seu diabetes. Controle as suas doenças para fazer uma cirurgia. Se prepare para ela. E conheça o seu anestesista. Isso aí. Esse momento antes pré-cirúrgico é muito importante. Muito importante. Né? Muito obrigado mais uma vez, doutor João Antônio, por estar aqui conosco. Doutor João Antônio, que se preocupa tanto no nosso complexo de saúde, tem trago partes de inovação aí também, não só na área da anestesia. Muito obrigado mesmo por todo o carinho que tem e principalmente por ter aceitado nosso convite aqui nessa noite especial. Eu que agradeço a oportunidade aqui, foi ótimo estar presente, sem dúvida. Doutora Maria Elisa, muito obrigado você também por poder compartilhar, e eu confesso, fico até arrepiado, né, de histórias como essa, que a gente possa ter mais momentos como este, não só aqui no nosso podcast, mas também fora dele, para que você possa aí nos relatar histórias tão bonitas quanto essa, viu? Parabéns. Muito obrigada, foi um prazer. Nós vamos finalizando agora, então, o podcast Saúde em Pauta. Mais uma vez, meu agradecimento à Enquadra Filmes, a equipe do SND, Serviço de Nutrição e Dietética do Complexo de Saúde. Agradecimento também a toda a equipe de comunicação e a Cafeteria Café Preto por nos presentear aí com esse café delicioso que nós vamos saborear a partir de agora. Muito obrigado a todos vocês, nossos internautas, nossos seguidores, que sempre estão conosco às quartas-feiras, ou melhor dizendo, às quintas-feiras, às 8 horas da noite, aqui no nosso podcast Saúde em Pauta. Eu vou ficando por aqui e agradeço mais uma vez a audiência e a participação de todos vocês. Até a próxima quinta-feira com mais um podcast Saúde em Pauta. Até lá!